O Pará tem 1.195 casos de Covid-19 confirmados. Em Marabá, 9 pessoas estão confirmadas e 2 óbitos. As últimas notícias sobre o coronavírus em todo o Brasil. A informação sobre o que está acontecendo na cidade nesse instante. Uma coletiva dada aí pelo secretário de saúde do município, falando sobre os procedimentos que devem ser tomados pelos pacientes. A notícia da hora para você. Agora, no Repórter Cidade, que está começando. Boa tarde, hoje quinta-feira, 23 de abril de 2020, iniciamos aqui mais uma edição do Repórter Cidade através da TV Livre, canal 38.1 e em tempo real na rede social Facebook. Coronavírus, o Brasil tem 46.195 casos confirmados, com 2.924 óbitos e 25.318 pessoas recuperadas. Vamos falar de Marabá? Marabá tem 9 casos confirmados, 2 óbitos. Vamos até lá? Vamos à live do secretário de Saúde do município, falando sobre a situação atual de Marabá e quais os procedimentos você deve tomar neste momento. Veja aí. A Prefeitura Municipal de Marabá divulgou ontem o novo boletim epidemiológico do Covid-19. Agora temos 9 casos confirmados, 37 descartados, 16 em análise e 2 óbitos. O primeiro óbito foi de uma idosa de 66 anos de idade e outra de 81 anos. Referente à última atualização, são 3 casos novos confirmados de coronavírus em Marabá. Uma mulher de 49 anos que está em isolamento hospitalar, um homem de 47 anos em isolamento hospitalar e uma mulher de 28 anos em isolamento domiciliar. Na tarde de ontem, o secretário de Saúde do município de Marabá, Luciano Lopes Dias, falou sobre a situação em uma live na Prefeitura Municipal. Nós tivemos hoje um acréscimo de casos. A CESPA nos deu vários resultados ontem à noite. E desses resultados, mais 5 casos foram positivados, né? Então nós ficamos hoje com 9 casos positivados, 37 casos descartados e nós temos 2 óbitos que aconteceram aqui no município, além de 16 casos que ainda estão em análise na CESPA. Só para esclarecendo sobre esses óbitos, eles ocorreram nos dias 16 e 17 de abril, né, no interior do Hospital Municipal. Eram pessoas que naquela oportunidade eles estavam suspeitas ainda, né? Todas 2 pessoas deram entrada no dia 13 no hospital, dia 13/4. As 2 pessoas idosas, uma com 81 anos e a outra com 67 anos de idade. Todas 2 apresentando comorbidade, né, que nada mais é do que outras doenças que agravaram o seu estado de saúde. A senhora que tinha 67 anos, ela era diabética, hipertensa, cardiopata. A outra pessoa também de 81 anos de idade também era cardiopata e diabética. E, enfim, evoluíram no dia 16 a primeira pessoa e no dia 17 a segunda pessoa óbito no hospital. E nós recebemos a confirmação do resultado do exame delas, deu positivo apenas ontem. Então elas entram como estatística de 2 óbitos no nosso relatório, além de mais 3 pessoas, isso dando notícia da evolução de ontem, né? Então dos 5 casos, 2 são esses e outros 3. Um está em isolamento domiciliar, outro está internado no hospital municipal e o terceiro está no hospital de campanha. Obedecemos uma nota técnica lançada no Boletim Epidemiológico número 7 da CESPA, do dia 1º/4 de 2020. E esse boletim, ele diz o seguinte, que nós deveremos testar. A quantidade de testes por município passa a ser por amostragem. Então nós temos que testar suspeito simplesmente, aquela pessoa que se apresenta com um ou outro sintoma associado à Covid, nós temos que testar um caso apenas por dia. O caso da pessoa que apresenta simplesmente um sintoma, mas está bem, então ela é testada, uma pessoa com essa característica por dia.
Se eventualmente aparece mais 1, 2, 3, 4, 5, independentemente do número de casos, e precisa de internação hospitalar, todas as pessoas também são testadas e encaminhado material para acesso. E um terceiro caso é quando há uma internação por uma síndrome respiratória aguda grave. Essa tem uma sigla SRAG, SRAG, que como é conhecido no meio da saúde. Quando ela apresenta esse sintoma de síndrome respiratória aguda grave, é feita uma notificação pela Vigilância em Saúde e esse caso também é testado. Então nós temos essas 3 formas de testagem, apenas essas 3 formas de testagem. A informação que foi repassada nessa live pelo secretário de Saúde de Marabá, Luciano Dias, é de que a CESPA repassou para o município pouco mais de 300 respiradores, o que é muito pouco. É lamentável que isso esteja acontecendo, mesmo porque esses números que estão sendo apresentados à população de vários testes descartados, 9 pessoas confirmadas e 2 óbitos, não é real. Esse número não é real, simplesmente porque temos muita gente perambulando pelas ruas da cidade, muita gente assintomática, com problemas respiratórios, com febre, tossindo o tempo inteiro e espalhando coronavírus para todos. Essas pessoas deveriam ser testadas, dando positivo, ficassem em quarentena. Ah, mas precisa de 4 ou 5 dias com sintomas. Tem muita gente assim na cidade. Tem muita gente. A pandemia começou na China no mês de dezembro. De lá para cá, o Brasil disparou a quantidade de pessoas com problema. 1.195 casos em todo o estado do Pará. Esse número ainda é pequeno, vai crescer bastante. Sabe por quê? Porque as pessoas também não estão cumprindo a sua parte. Tem muita gente nas ruas. Tem muita gente sem fazer nada, perambulando pela cidade. Fique em casa. Se você não está trabalhando, fique em casa. Sabe quanto custa um teste rápido na China? $6. R$30. Sabe quanto custa no Brasil? R$100. Uma vida vale apenas R$100? Essa é a pergunta, né? Continuamos a falar sobre o coronavírus na cidade, continuamos a falar sobre as últimas informações aqui. E olha, a Justiça suspendeu o decreto da Prefeitura, o decreto municipal. A PMM promete recorrer da decisão do juiz, né? E o presidente da ASSIM, junto com o diretor do Sindicom, apresentaram soluções para a permanência do comércio de Marabá aberto. Segundo eles, as regras estão sendo cumpridas. Veja aí. Há 3 dias, quando o comércio começou a se recuperar dessa crise econômica ocasionada pela pandemia do Covid-19, em que o prefeito havia fechado o comércio por 15 dias e reaberto parcialmente depois dessa medida, o juiz Pedro Tupinambá, titular da 3ª Vara do Trabalho de Marabá, no sudeste do estado do Pará, suspendeu os efeitos de 2 decretos municipais que ampliaram o funcionamento do comércio. É possível que a prefeitura recorra da decisão. De qualquer forma, assim, a Associação Comercial e Industrial de Marabá e Sindicato Patronal do Comércio convocaram uma coletiva de imprensa nas últimas horas. Houve a perda da finalidade da ação, a prefeitura argumentará à Justiça do Trabalho quais são as atividades essenciais, porque o juiz ele determina que sejam mantidas abertas apenas as atividades essenciais, mas não indica quais são essas atividades essenciais. E com a dinâmica da relação social, a gente tem percebido que a essencialidade muda com o passar do tempo. Na nossa realidade hoje, o uso obrigatório de máscaras caseiras, por exemplo, torna necessário abrir as lojas de tecido, porque com elas fechadas, aonde a sociedade vai buscar tecido para fazer máscara? Uma outra realidade, Marabá é uma cidade ribeirinha, que tem muita gente que vive da pesca. E em tempos de comércio fechado, suspensão de empregos, em algumas situações de demissões, o pescador também tem direito a comprar o seu material de pesca e ir ao rio para pescar. Então, as lojas de material de pesca também são essenciais ou não? Então, dentro dessa dinâmica, a prefeitura vai pedir ao Judiciário Trabalhista que indique, na visão dele, o que é essencialidade ou não. Isso é o que a gente espera que a prefeitura faça, né, tendo em vista que nós queremos o apaziguamento e a homogeneização dessas decisões para que a sociedade não fique nesse efeito sanfona.
abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Este diretor do Sindicato Patronal do Comércio abordou pontos igualmente importantes. No caso do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista, nós temos o mapeamento que é feito, né? Qual é? É que o prejuízo está colocado, mesmo com a ajuda do governo, mesmo com esses empréstimos que estão tendo aí, tudo isso está sendo prejudicado. O comércio está sendo prejudicado. Porque tem a questão do aluguel, que não houve mudança nenhuma dos aluguéis, né? Quem paga aluguel, e a grande maioria paga aluguel. E a questão dos fornecedores também, que não houve essa protelação de pagamento de títulos. Então, além do problema do trabalhador ainda, da questão de manter o trabalhador empregado, tem essas duas questões ainda, que é o aluguel e o que a gente tem trabalhado exatamente para evitar esse caos, né? Porque no momento agora a gente está passando por essa situação. Imagina se depois que terminar essa crise todinha do coronavírus. Aí a coisa vai ficar pior ainda. O comerciante está a mil, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, mas por orientação das entidades, do caso da Associação Comercial, do Sindicom, do Sindhotel, né, a gente tem tentado amenizar isso aí, informando através dos canais da rede virtual, para que eles mantenham-se tranquilos e que a coisa está sendo solucionada aos poucos. Olha aquilo que falamos agora há pouco. O povo também precisa colaborar, né? Não é porque o comércio está aberto, cumprindo as regras, que vai haver aglomeração. Não pode de forma nenhuma. O município também precisa ajudar, precisa cobrar, comprar o que for necessário para atender a população assintomática com coronavírus. Vamos para o intervalo, a gente volta em instante. Até já. Estou de volta com você em cima da hora nesta tarde de quinta-feira com as últimas informações. Olha, agora há pouco nós falávamos sobre o Covid-19, a quantidade de pessoas infectadas em Marabá. Os óbitos já registrados na cidade foram 2 e muitos outros casos estão para serem confirmados, não é verdade? O repórter Jefferson Assunção me disse agora há pouco que a situação é crítica aqui em Marabá. Tem muita gente assintomática e precisa fazer o teste rápido. Agora a população precisa trabalhar, essa é a realidade. Você não pode ficar em casa sem ter o que comer. Tem que ir para o trabalho, tem que ir buscar o pão de cada dia para poder se sustentar. Para isso, precisamos da ajuda de todos. Se você puder doar para o seu vizinho, ajude. As empresas que estão aí com seus diretores nos assistindo nesse instante, faça a sua doação. Ajude as pessoas na cidade. Olha, eu tenho visto muita gente aí colocando mesas expostas em via pública nas calçadas, fazendo coleta arrecadando produtos para serem entregues a famílias carentes. E tem uma cartolina dizendo o seguinte: se você precisa, leve. Se você puder doar, deixe. Minha gente, precisamos nos unirmos. Precisamos ajudar uns aos outros, para evitar que a pessoa que reside ao lado de sua casa passe fome. Então, que sirva de exemplo para as grandes empresas, o que vemos diariamente em rede nacional. As multinacionais e os grandes deste país ajudando a quem realmente precisa, com muita doação. Você não pode ficar em casa com fome, tem que ir trabalhar. Isso eu dou razão ao trabalhador, à população. Agora, não podemos também ficar perambulando pelas ruas da cidade, procurando pegar coronavírus, tá certo? Então, se você não tem nada que fazer na rua, fique em casa. Se você está trabalhando, vá buscar o pão de cada dia, mas se previna para evitar ser contaminado. Olha, nas últimas 24 horas, vimos aí circulando na internet, nas redes sociais, o áudio de um suposto coordenador de defesa civil lá do estado do Tocantins, de Porto Nacional, dando conta de que a barragem estaria prestes a estourar e que poderia essa água passar aqui pelo Pará, em Marabá, danificando muita coisa. A nossa equipe foi buscar a verdade sobre essa notícia e chegou à informação de fake news, de que realmente isso não existe. O repórter Jefferson Assunção, inclusive, ligou na Coordenação de Defesa Civil de Porto Nacional, que desmentiu e disse que é fake news.
Põe na tela. Está circulando na rede social Facebook e em centenas de grupos de WhatsApp um áudio de um suposto comandante da Defesa Civil de Porto Nacional, estado do Tocantins, alertando populares, ribeirinhos e todas as cidades na rota do Rio Tocantins que também banha Porto Nacional. Alô, minha galera, boa noite. Aqui quem fala é o capitão Itamar Punduf. Estou falando aqui em nome da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro do Tocantins, aqui da cidade de Porto Nacional, deixando aqui esse alerta a toda a região, toda a população ribeirinha, daqui de Porto Nacional até a região aí da Pedra Grande, no município de Esperantina. Quero pedir a vocês a compreensão de todos os ribeirinhos, de áreas de risco, aí de regiões mais baixas, que fiquem atentos, porque está descendo muita água. Foi aberta as comportas aqui da hidrelétrica e ela corre por um volume, um excesso de água muito grande. Ela corre o risco de se romper a qualquer momento. E a água que foi o mês passado é muito pequena comparando a que está descendo agora. Portanto, fiquem atentos, toda a região, aí até Marabá, essa região do Baixo Araguaia, que se essa represa se romper, vocês podem ter certeza que a gravidade é muito grande. Hoje Marabá amanheceu com 11 metros e 94 centímetros, faltando 6 centímetros para a situação de emergência. Muitas famílias estão apavoradas, uma vez que semana passada as réguas pluviométricas marcavam menos de 10 metros e muita gente voltou para suas residências e com a subida repentina dos rios ficaram pela segunda vez desabrigadas. Vamos verificar se a informação que está circulando era verídica. Entramos em contato com a Prefeitura de Porto Nacional. Guarda Municipal, bom dia. Bom dia, tudo bom? Aqui é Jebson Assunção, repórter da Rede TV no estado do Pará, tudo bem? Tudo bem. Eu falei agora há pouco com a Prefeitura, eles me passaram o contato de vocês. Eu conseguiria falar com alguém da Defesa Civil daí de Porto Nacional? Sim, vou passar para o coordenador da Defesa, viu? Ok. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Jebson Assunção da Rede TV no estado do Pará. É porque recentemente a gente recebeu um áudio que está circulando na região aqui da possibilidade do rompimento da barragem de Porto Nacional. Gostaria de saber se isso procede. Não, não procede não. Não procede, né? Não. Até onde a gente já foi lá, tá tudo normal. Inclusive tem 2 dias que não tá chovendo em Porto Nacional. Entendi. Vocês não têm nenhum comandante chamado Itamar, né? Que é o áudio que circula. Não, aqui não. Tá certo. Muito obrigado pela atenção, comando. Tá, ok. Qual que é seu nome? É o Machado, da Defesa Civil. Ok, muito obrigado, Machado. Portanto, a informação trata-se de fake news. Minha gente, está difícil de acreditar nas pessoas, não é verdade? Estamos enfrentando uma pandemia mundial. Tem matado muita gente no mundo afora. Temos enfrentado a dengue, chikungunya, zika vírus, tudo isso é uma realidade. Agora as pessoas vêm inventar histórias dizendo que Marabá vai alagar, a barragem lá de Porto Nacional vai estourar, isso porque a força da água é imensa. Tomem vergonha na cara. Parem de espalhar fake news. Isso não leva a nada, só leva pânico às pessoas. Vocês precisam ser exemplar. Espero que isso não continue acontecendo. E você, telespectador e internauta, antes de compartilhar qualquer tipo de notícia, verifique a veracidade da mesma, para evitar passar vergonha. Essa é a verdade. Nossa equipe ligou em Porto Nacional, buscou a informação de que é fake news. O coordenador de Defesa Civil conversou com a nossa equipe e desmentiu tudo. Um absurdo. Um áudio de um suposto coordenador desmentido. Olha, homicida preso em cumprimento de mandado de prisão nas últimas horas em Marabá, hein? O crime foi praticado no ano de 2019, no mês de julho. Põe na tela. A Polícia Civil, por meio da Superintendência de Polícia Civil do Sul e Sudeste do Estado do Pará, cumpriu, nas últimas horas, um mandado de prisão preventiva após representação da Divisão de Homicídios. Foi preso Joey Luiz Silau Júnior. Segundo a investigação, Joey teria participado de um homicídio do nacional Jonathan Silva, ocorrido no dia 13/7 de 2019. A Polícia Civil de Marabá cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de um indivíduo que é apontado, segundo investigações,
como tendo participação na morte de Jonathan Araújo, fato perpetrado em julho do ano passado em um estabelecimento comercial tipo bar. A vítima foi assassinada a tiros. As investigações prosseguem. Olha, o assassino estava de boa aí nas ruas da cidade. No mês de julho, pleno verão em Marabá, ele assassinou um homem em um bar na Mangueira. E aí estava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Só que tem aquele ditado, né? A justiça tarda, mas não falha. Né? E ele foi preso através de um mandado de cumprimento de prisão expedido pela Justiça da comarca de Marabá nas últimas horas. Vamos para o intervalo, a gente volta em instantes. Até já. Já de volta com você nesta tarde de hoje, através da TV Livre, canal 38.1 e também na live da rede social Facebook. Violência doméstica continua imperando na cidade de Marabá. Cidadão tomou todas, foi para a casa dele e tentou agredir a companheira com uma faca. Palavras de baixo calão foram faladas por ele. Autuado em flagrante após denúncia, veja aí. A polícia militar foi acionada às pressas na noite de ontem, pois um homem com visíveis sinais de embriaguez quebrou vários móveis de sua residência e, de posse de uma faca, ameaçava matar sua companheira. A situação aconteceu na Vila Canaã, conhecida popularmente como Vila do Rato. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Vila Canaã. Chegando ao local, os militares se depararam com um agressor em frente à residência da vítima, proferindo expressões de calão e xingamentos em desfavor de sua companheira. Além do que, ele havia danificado parte do mobiliário do imóvel do casal e proferido ameaças utilizando de uma faca. Esse indivíduo foi capturado, foi conduzido à seccional de polícia civil e autuado em flagrante por ameaça, dano e crime contra a honra, no âmbito da lei que reprime a violência doméstica. Olha, em plena pandemia de coronavírus, o cara acha de agredir a companheira, né? Será que ele sabe que nas penitenciárias, nas delegacias, a polícia não está tentando segurar ninguém por causa dessa pandemia aí? Será que ele está por dentro disso, por isso que ele anda fazendo esse tipo de besteira? Mas não teve jeito para ele, não. Tá na cela, né, Jefferson? Foi para a cela. Então, trabalho cumprido pela polícia após denúncia feita através do 3312-3350. Marabá, mais uma vez, com muita chuva durante a manhã, aquela chuva que fica no chove não molha, mas que perturba bastante. Começou por volta das 6 da manhã, encerrando por volta aí das 9h30, 10 horas. O nível das águas do Tocantins, até ontem, estava as réguas pluviométricas marcando 11 metros e 92 centímetros, o que deve ter aumentado um pouco em consequência aí das chuvas nas cabeceiras dos rios Araguaia e Tocantins. Tem muita gente em vários pontos da cidade sendo remanejados para abrigos em consequência da cheia que retornou junto às áreas mais baixas da cidade. Vou para o intervalo. O último bloco vem aí. Até já. Retornando para nos despedirmos do telespectador e do internauta, agradecendo a sua audiência, esperando contar com você amanhã, 12h30, em ponto, com mais uma edição do Repórter Cidade. Então, um grande abraço, fique com Deus e até lá.